A paz do Senhor, queridos irmãos. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos e ver o desejo do coração dos irmãos em saber mais sobre as coisas do Senhor e ser trazidos todos nós aqui pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Nós, na segunda aula, vamos falar sobre acessibilidade, sobre o trabalho de acessibilidade. E eu já gostaria de dizer aos irmãos que sobre o trabalho de acessibilidade, o conteúdo é muito grande. Nós não vamos conseguir aqui passar todas as coisas, mas bem certo que aquilo que o Senhor preparou na eternidade, a misericórdia dele fará que nós venhamos alcançar, e também nós vamos ter todos aqui os lugares que os irmãos podem estar entrando no Instagram, no site, para instruir ainda mais. Gostaria também de pedir aos irmãos agora que nós venhamos, como nós já estamos desde o início aqui, com o nosso coração todo aberto. Falar de acessibilidade é falar de amor. Com certeza, os irmãos já ouviram muito falar deste trabalho. Então, hoje, nós já tivemos aqui a oportunidade de estar com uma das igrejas aqui, num outro momento, em anos atrás, começando o trabalho de acessibilidade. Nós começamos as informações. Hoje, glória a Jesus por isso, o trabalho cresceu muito e todos nós aqui já ouvimos falar sobre acessibilidade. Amém? Amém. Amém. Glória a Jesus. Mas nós vamos lembrar aqui no primeiro slide, eu vou passar aqui a palavra de uma forma bem objetiva e com a visão mais agora para a prática do trabalho. Não só a parte teórica, mas agora a parte prática do trabalho e o que o Senhor tem nos dado como diretriz do trabalho para a nossa segurança e crescimento da sua obra. Então, de forma simples, o que é acessibilidade? Acessibilidade, meus irmãos, é facilitar o acesso. O que é acessibilidade? Facilitar o acesso. Glória a Jesus. É simples assim, que os nossos corações estão abertos para isso. É facilitar o acesso. E quando o Senhor mostrou este trabalho, que depois o pastor João vai contribuir conosco mostrando um dom que o Senhor deu, porque estávamos no guarda-chuva e existia esse lugar vazio. E este lugar era para o trabalho de acessibilidade. Mas o Senhor mostrou para ter acesso ao quê? A palavra do Senhor. Este acessibilidade, esse facilitar o acesso, não é tão somente do que dar acesso a ele, do grupo de acessibilidade, a minha palavra. Era só isso que o Senhor requereu de nós, dar acesso para eles também, porque eu tenho lugar para eles também. É assim que o Senhor viu. E esse acesso à palavra, próximo slide, por favor. Esse acesso da palavra, para que eles tenham o quê? O objetivo que o Senhor tem neste trabalho e a perfeita vontade do nosso Senhor, que é o quê? Salvação. Isso que o nosso Senhor quer. Porque na sua palavra diz, não ficará nenhuma unha. Então aquilo que o Senhor preparou para todos nós, para toda a família aqui representada, recebemos essa palavra maravilhosa sobre os pais. O Senhor constituiu as nossas famílias. O Senhor está dentro das nossas famílias. Mas bem certo que o nosso Senhor também preparou para nós cada um dos nossos filhos. E aos olhos do nosso Senhor, eles são todos iguais. A oportunidade para eles serão a mesma oportunidade. Porque o Senhor nos ama dessa forma. Então, o objetivo do trabalho é esse. Próximo slide, por favor. E a finalidade. Agora nós vamos começar a abrir um pouquinho o nosso coração. Porque como eu iniciei dizendo, a acessibilidade é amor. Então aqui a finalidade do trabalho é que todas as pessoas do grupo de acessibilidade, olha a forma, pessoas do grupo de acessibilidade. Então temos criança, temos adolescentes, temos jovens, temos idosos.
Então, todas as pessoas do grupo de acessibilidade possam estar integradas em todas as atividades da igreja. Na EBD, nos ensaios das classes, na evangelização, na socialização, quando o nosso culto termina e nós temos aquele momento prazeroso de estar ali trocando as bênçãos, vendo os crescimentos dos nossos filhos, eles estarem em todas as atividades da igreja. Próximo. Então, nós temos muitos exemplos na palavra sobre acessibilidade. Olha, meus irmãos, o que não falta na palavra é exemplo do que o nosso Deus e o que o Senhor Jesus fez para o grupo de acessibilidade. Mas nós separamos este texto em 2 Samuel 9:7, que diz: E disse-lhe Davi, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Nós conhecemos bem, muitos de nós, essa passagem. E aqui, neste momento, antecedendo um pouco, Davi fez uma aliança com Jonatas, dizendo assim: aquele que partir primeiro, o outro vai cuidar da família do outro que ficou. Jonas partiu primeiro e Davi, então, teve a preocupação, se lembrou do acordo que ele tinha feito com Jonas. E subiu o coração dele, o cuidado, o amor. Ele então mandou chamar um servo e perguntou: tem alguém ainda da casa de Saul que eu possa lhe fazer bem? Aí este servo foi lá e chamou o servo de Saul, Ziba. E Ziba veio ter com Davi. Aí Davi perguntou a ele: há alguém ainda da casa de Saul que eu possa lhe fazer o bem? Olha a resposta de Ziba, meus irmãos. Assim, rei Davi, um aleijado de ambos os pés. Esta foi a resposta de Ziba. Nós recebemos o ensino maravilhoso do Senhor sobre obra de Davi e obra de Saul. E isso, meus irmãos, é para nós vermos a diferença que nós temos no Senhor de servi-lo, do amor que Ele tem pelas nossas vidas. Davi, então, mandou que Ziba chamasse. E este da casa de Saul veio. Quando este veio, Davi o recebeu assim: Mefibosete. Davi o chamou pelo nome. Lá, Ziba rotulou ele. Existe sim, Davi. É um aleijado de ambos os pés. Davi não. Obra de Davi tem o olhar do Senhor. Olha, o olhar de Davi foi olhar de amor, como o Senhor olha todos nós, os seus escolhidos. Chama pelo nome. Meus irmãos, aqui é um aprendizado para nós. Todos os nossos amados irmãos do grupo de acessibilidade, eles têm nome. E terão também o seu nome escrito no livro da vida. Então nós vamos chamar pelo nome. A sua classe de professoras não tem 3 alunos e o autista. Ele tem os 4 alunos pelo nome. É assim que nós vamos olhar, como Davi olhou. Então, isso foi o que o Davi disse: comerás pão, Mefibosete, à minha mesa. Davi podia ter falado assim: não, esse palácio meu tão grande, deixa eu pensar. Tem aquele cômodo ali, é um cômodo maravilhoso. O que eu fizer aqui de alimento para nós, eu peço para levar a Mefibosete. Ele já está dentro do palácio, ele já está sendo servido com a mesma comida nossa. Amém. Foi não, irmãos. É a mesa, Mefibosete. É a mesa que você vai estar. E nossos irmãos amados do grupo de acessibilidade têm o mesmo direito e têm de estar recebendo o mesmo alimento, o mesmo banquete. É no meio, é aqui, ó. Como nós estamos agora sentados à mesa, neste mini seminário, que é um banquete do Senhor para nós. Este é o lugar deles.
mesa e de contínuo, todos os dias. Vai ter evangelização, o autista também vai. Cadê a irmã mediadora que pode dar um suporte? Ele vai para evangelização também. Vai ter o ensaio da classe. A criança com TDAH está sentada, não está parando, não está. Pega o chocalhinho, vamos levar onde ele está. Devagarzinho ele vai chegando, mas é para sentar na mesa. Porque o Senhor Jesus está conosco na mesa. Então é assim que nós vamos entender cada dia mais o que o Senhor tem para nós nessa última hora, nesta obra do Espírito Santo. É sentando os nossos irmãos de acessibilidade à mesa. E você aí pode ser um instrumento do Senhor Jesus para pegar na mão dele e chegar aí à mesa. Amém? Próximo slide. Mas é onde que começa isso? É lá com nossos amados irmãos obreiros diáconos na porta. É lá, queridos diáconos, obreiros, o Senhor Jesus te chama para esse olhar. Te chama para esse olhar. Para quando chegar aquela família, seja como cadeirante, está visível. Mas muitas vezes, uma mãe que está sofrendo em casa com um monte de nãos lá fora, não tem terapia para ele, não tem escola para ele, não tem tratamento para ele, é a hora que essa mamãe vai chegar. Autista, ele não tem uma roupagem que você possa ver. E é bom que nós não venhamos, porque o nosso Deus não vê assim. Então, às vezes, ele passa rapidinho. Vem o autista, passa correndo, já começa a correr. O irmão nem entendeu ainda. Mas, irmão, se você não conseguiu parar um pouquinho aquele autista, eu estou dizendo mais autista, mas pode ser qualquer um dos transtornos. Nossa acessibilidade, nós já temos na obra há muitos anos, lá com nossos irmãos surdos e cegos. Hoje, nós estamos falando mais sobre os neurodivergentes, que é o autismo, o TDAH, o T21, que é o Down, é o hiperativo, é o DI, porque tem sido muito mais ao nosso meio. E o Senhor sempre nos antecipa tudo. O Senhor nos dá primeiro. É maravilhoso isso. Hoje nós sabemos que a nossa igreja é uma referência de culto acessível a todos. Porque o Senhor nos dá o de melhor. Mas, meus irmãos, é lá que começa obreiros e diáconos. Essa mãe veio, mesmo que a criança não parou, deu um sorriso para essa mãe que está vindo muitas vezes muito angustiada, cheia de não. Dê um paz do Senhor. Diga a ela, seja bem-vinda, minha irmã. Aqui é lugar para a sua família. Assim que nós temos que olhar. Próximo, por favor. Agora um pouquinho que é às vezes, nossa preocupação, né? Os professores na EBD e na acessibilidade. Bom, vamos primeiro saber um pouquinho de aonde encontrar os materiais. Professores de escola bíblica dominical. Estes são os nossos dois sites que nós temos. acessibilidade.org.br, essa é a primeira imagem. E temos no ceamaranata.org.br, aquela abinha amarelinha lá. Próximo. Quando vocês entrarem lá, nós vamos ter as aulas adaptadas, flexíveis. Mudou o conteúdo? Não. A revelação é a mesma. O que foi feito com o material é para que o material tivesse figuras e uma linguagem na mesma aula que o Senhor revelou, mas que fosse do entendimento deles. Mas esse material é flexível. Tem ele, próximo por favor, em 5 níveis. Você vai encontrar um nível primeiro, é pouca adaptação, e o último nível é muita adaptação. Bom, irmã Janaína, como que eu vou saber sobre isso? Observando, vou falar aqui criança, mas essa pessoa do grupo de acessibilidade. A gente fala mais criança porque a gente tem mais acesso com as crianças, as professoras. O tempo que ele tem de atenção. Quando eu converso com ele, eu tenho uma atenção tão rapidinha, eu só consigo interter ele uns 5, 10 minutos. Então ele está lá no nível 4. 3, 4. Não, ele fica bem. Ele fica lá na salinha, ele fica assim uns 15, 20 minutos, ele fica bem. Depois que ele começa a pedir para sair, ele já tem uma atenção maior, então ele já pode ir para o nível 2. E no nosso Instagram tem muitas
muitos testemunhos e ensinos dos nossos irmãos profissionais falando sobre o nível. Amém? Próximo slide. E aí, da mesma forma que nós professores recebemos para as classes, também tem a aula escrita, os slides e a atividade. Próximo, por favor. E o que está sendo realizado? Provavelmente no próximo mês nós já teremos o nosso curso que vai estar dentro Instituto Bíblico. Próximo mês, provavelmente já vai estar, nós vamos ter seminário, vou aproveitar e contar a novidade. Nós vamos ter seminário de acessibilidade Domingos Martins em setembro, junto com o principiante. Então, meus irmãos, mais uma oportunidade, dá tempo de se inscrever ainda. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então, temos Unidos em Família também, que já tem um material preparado para eles. As famílias que têm as crianças no grupo de acessibilidade, senta-se na sua casa, à mesa, porque no Unidos em Família nós também temos uma parte ali especial para as crianças. Tem as aulas adaptadas, temos o nosso Instagram e temos as apostilas. E agora ainda melhor, aqui, irmãos, temos todas as diretrizes. Pastores, aqui nas diretrizes ensina como nós implantarmos o trabalho de acessibilidade. Tem do autismo, tem do TDAH, tem para os idosos, tem para a síndrome de Down. Então, olha que bênção maravilhosa. Nós já temos as nossas diretrizes. Próximo slide, por favor. Agora, particularmente com os professores. Chegou na sua classe, professor, uma criança do grupo de acessibilidade. Aí você pensa, o que eu vou fazer? E agora? Será que eu preciso, então, estudar? Ser formada? Eu acho que isso é só para psicólogo, fonoaudiólogo. Eu acho que é. Não, professores, não é. Alguma professora aqui precisou de todas fazerem pedagogia para ir ser professora da IBD? Não. Quem nos chamou? O Senhor. Então o Senhor nos chama a todas nós professoras. Todas nós professoras temos a condição, pelo Espírito Santo de Deus, de atender as crianças do grupo de acessibilidade. Porque o requisito do Senhor não foi um diploma. Isso foi um dom que o Senhor deu. O requisito do Senhor foi que a gente estivesse cheia do Espírito Santo e sabendo sobre a sua palavra. No início do trabalho, o Senhor deu um dom onde recolhia os nossos diplomas. Recolhia todos eles. Punha no lugar que não tinha mais acesso e nos entregava uma Bíblia de ouro. Então, é bom ter conhecimento? É bom sim, irmãos. É bom nós lermos as diretrizes. Ensina. Se o adolescente começar a andar no tempo, o que faz? Se o autista começar ela vai ajudar. É bom você ter conhecimento. Mas olha, irmãs, esse daqui, que é o conhecimento, é muito bom. Mas ele não substitui o que o Espírito Santo pode fazer na sua vida, através da sua vida, para alcançar o coração dessa criança do grupo de acessibilidade. Porque há uma visitação do Espírito Santo quando o seu coração abre para este trabalho que nós não entendemos. Não conseguimos falar com palavras. Eu sou testemunha disso, irmãos. Não tem como. Tem coisa que é só o Espírito Santo, que Ele dá a condição na hora. A conexão que faz é alma com alma. É espírito com espírito na hora. Tem, às vezes, irmãos chegam e falam assim, Joana, você parece que é tão fácil para você. Não, você consegue conversar com ele. Mas tem dia que não consegue não, irmãos, porque nós somos tudo igual. Temos nossos dias difíceis, temos nossos dias que nós estamos mais cheios do Espírito Santo, mas assim, um coração voluntário em realizar a obra do Senhor e ser um instrumento do Senhor como Ele quiser para o grupo de acessibilidade. Então é isso aí, ó, é uma escolha que a gente faz. Eu quero sim ser um instrumento na mão do Senhor para o grupo de acessibilidade, para o trabalho. É uma escolha. Todos nós temos essa escolha para fazer. E aí, irmãos, este foi o requisito. Botija cheia de óleo,
cheio do Espírito Santo. Próximo slide. E nós sabemos também, irmãos, que cada criança, cada pessoa do grupo de acessibilidade, ela é única. Às vezes, vem uma família que fala, meu filho é autista. Tem família que não fala. E eu tenho que perguntar, professora Janaína? Não podemos. A gente espera a família mencionar. Nós temos o olhar de amor e o coração de respeito. Agora, nós vamos esperar a família falar para assistir, tia Letícia? Não. Porque quem opera é o Espírito Santo. Se você percebeu, você já pode estar orando ao Senhor. Senhor, eu estou sentindo que ele não consegue se concentrar muito tempo, Senhor. Ele só quer sair. Eu vou levar uma aula adaptada. Vou levar um slide adaptado. Vamos ver. Aí você preparou com aquele amor. Um coraçãozinho de feltro, ou então de purpurina, porque eles gostam de passar a mão. E o Espírito Santo te usou. E você começou uma conexão, uma troca com eles. E ali o Espírito Santo encontra liberdade para fazer. Então, nós não precisamos deixar de dar assistência até a família vir. Nós já vamos assistindo, nós já vamos cuidando, nós já vamos ver a necessidade. E aí quando a família vier, você vai ter que olhar assim. Mesmo que essa aqui também veio dizendo que tem o autismo, não são iguais. Não é porque tem autismo que são tudo iguais, irmãos. A criança é única. Você vai ver a necessidade em particular dela. Aí você vai estar dando o quê? Acesso à palavra, facilitando a palavra, conforme ela entende mais. Próximo, por favor. As pessoas do grupo de acessibilidade têm classe, irmãos? Tem classe específica? Não tem. As nossas crianças, falando mais crianças, porque são as 3 classes, 0 a 3, 3 a 7, 7 a 11, e depois nós somos 11 a 12, não é mesmo? Já tem as suas classes. 0 a 3, crianças, intermediários, adolescentes, jovens, vou continuar as classes. Jovens, idosos, senhoras, porque temos também os nossos irmãos idosos que precisam de um apoio, a visão abaixou, não está conseguindo ler mais a Bíblia. Você pode, se você tiver na sua casa o acesso, ter uma Bíblia com a letra gigante, e quando ele sentar do seu lado, que você vê a dificuldade, que você abre para ele, irmão. Nós temos essa aqui, ó. É o amor, é o carinho. Ele vai sentir tão feliz. Ele sentiu que está no corpo, ele está vivo aqui dentro. Ele não está passando despercebido. Você viu a dificuldade daquele irmão se locomover? Às vezes nós queremos deixar aquele tapetinho que fez a limpeza maravilhosa no Senhor, aquele paninho lá na entrada. Fizemos a limpeza. Limpeza foi uma bênção, Letícia. Nós limpamos, a igreja está cheirosa, ou ele vai vir grupo de fora, vai ter uma bênção. E o tapetinho ou o paninho de chão ficou lá. O tapetinho para poder tirar. Os nossos irmãos mais idosos, eles já vêm aqui, eu vou fugir para lá, eu vou correr dele, porque eles sabem que aquele paninho escorrega, irmãos. Não deixa aquele paninho lá depois que limpou a igreja, não. Recolhe tudo. O tapete para os nossos irmãos idosos é um tapete maior. É o nosso tapete lá do MCM, ou se não tiver, é sem tapete. Mas o paninho de chão, dobradinho, branquinho. Tem irmão que vai falar assim, nossa, tá branquinho, né? Ah, vou ficar aqui. Ele é branquinho, que limpinho. Aí deixa lá. Aí vem os nossos irmãozinhos idosos, escorrega. Não podemos. Então é esse cuidado todo que nós vamos ter. Então nossas crianças têm as suas classes. 0 a 3, crianças, intermediários, adolescentes, jovens. Mas o que nós vemos? Nós vemos aqui nessa primeira imagem. Tem um cadeirante, mas o intelecto não tem nenhuma necessidade de adaptação. Mas temos um surdo e nosso irmão na frente está fazendo o quê? Libras, interpretando línguas de sinais. Aqui na segunda imagem, vocês podem observar. Quem está ali do ladinho dele? Uma professora o quê? Quem já sabe o nome dessa professora? Mediadora. Professora Janaína, o que é isso, professora mediadora? Professora mediadora é aquela professora que está amando o trabalho de acessibilidade,
que é para todas nós, então todas nós amamos. E ela não precisa ser única, pode ser várias irmãs. Professora Janaína, tem que ser professora? Não, irmão. A professora mediadora, ela pode ser um familiar, que consegue ter mais esse vínculo com a pessoa de acessibilidade. Ela pode ser uma senhora que ama fazer esse trabalho. Ela pode ser uma professora. Ela pode ser um jovem varão, porque tem um jovem do grupo de acessibilidade. É varão e homem. Então, este jovem, obreiro, ele quer trabalhar para o Senhor no trabalho de acessibilidade. Então, é ele que vai ser o mediador. Ele que vai ligar à tarde para aquele do grupo de acessibilidade, aquele jovem, e falar: reunião de 6 horas. Eu posso te buscar? Você vem comigo? Vai dar apoio, vai lhe trazer ele para sentar à mesa. Então, essa professora, esse professor mediador, não tem que ser necessariamente o professor, mas é aquele coração de amor. E aí, ali ela está sentadinha do lado. Observe só, a professora lá na frente dando aula, a mediadora está do lado. O que ela está fazendo ali? Facilitando o acesso à palavra. Essa professora lá na frente, para a classe intermediária, disse assim, está dando aula e disse assim: o Senhor Jesus está voltando, sabiam, crianças? E o Senhor Jesus vai nos levar para a eternidade. Aí, glória a Jesus. Essa professora mediadora falou assim, com a figura: Jesus está voltando, nós vamos morar no céu. Glória a Deus, porque eles entendem o que é céu. Eles conhecem o céu, eles veem o céu. O que é abstrato é muito difícil para os nossos irmãos que têm TDAH, que têm o autismo, que têm deficiência intelectual. Mas eles conhecem o céu, eles veem o céu. Então ela está facilitando. Eternidade para eles, sabe o que é? Nome de cidade. E realmente é cidade celestial nossa. Mas para eles é difícil. Eternidade parece um nome de pessoa na cabecinha deles. Olha o nome de cidade. Não, é o céu. Jesus está voltando e nós vamos morar no céu, querido. Ele conhece o céu. É isso que nós estamos facilitando. Isso é o facilitar o acesso à palavra. Na terceira imagem, lá nós temos o tapete. Igual nós fazemos com a nossa sala de 0 a 3. Às vezes, no início, essa criança de acessibilidade, ela no início, às vezes, não consegue estar dentro da sala. Então, você vai separar um dia, juntamente com a orientação do ministério. Ele não consegue ainda, olha a expressão, irmãos, ainda estar dentro da sala, mas eu vou conversar com o ministério, primeiro com o diácono, responsável das professoras, para levar o ministério, para ver se na quinta-feira, no culto da quinta-feira, eu posso tirar 15 minutos para levar o alimento para ele na mesa. Ver um anexo, porque na hora da EBD os anexos estão ocupados, e o ministério, com um olhar de amor, vai orientar a professora. Às vezes a criança já consegue estar na sala, mas entra, sai. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar para eles a rotina. Nós vamos levar um objeto sensorial para ele. Objeto sensorial é brinquedo? Não é brinquedo. Não é levar um carrinho. Esse objeto sensorial, que está dentro daquela caixa sensorial azular, é aquilo que você já tem afinidade com a família, com a mamãe. E você já olhou a criança, às vezes ela só traz aquele bonequinho e fica balançando. Ou às vezes só aquela fralda. Ou às vezes só aquela rodinha. Esse objeto, você vai dizer para a mamãe: mamãe, olha, então a própria mãe falou: olha, ele é tão apegado a isso aqui, isso acalma ele. No dia que você for reunir com essa criança, você vai colocar o objeto dela lá na caixinha sensorial. E na hora que você perceber que ele está ficando mais agitado, entrando na crise, você vai lá, pega o objetinho da mãozinha dele. É familiar dele, ele vai começar ou rodar. Às vezes eles não usam o carrinho brum da forma, mas eles viram o carrinho e começam a rodar a rodinha. Ele está ali se acalmando. É isso que ele está fazendo. Ou às vezes ele fica na sala, mas precisa de sair só para rodar. E gira e volta. Isso ele está se regulando. Ele só quis correr um pouquinho
para ele se estabilizar e ele consegue voltar. Então nós vamos ter sempre esse olhar de amor. Próximo, por favor. Sim, pastor. Vai vir próximo, né? Rotina? Tá no outro? Já passou a rotina? Já passou? Então, por favor. Eu acho que vem aqui embaixo agora. Pula, por favor. Isso, vem aqui depois. Amém. Vamos voltar na anterior, por favor. Eu vou chegar na rotina. Em que lugar, Janaína? Porque ele só corre. Em que lugar, de repente, que eu posso dar? É aonde ele conseguir ficar, irmãos. Nós começamos lá o trabalho no estacionamento. Ele recebia a aula dentro do carro. No culto à noite, no estacionamento. Ele não conseguia ainda sair do carro. Ele ia descer do carro e às vezes passar horas e horas chorando. Mas muito, choro interrupto, irmãos. Mas no carro ele ficava bem. Ele podia entrar, ele estava conseguindo entrar nesse tempo? Não. Ele não estava indo, mas nós podíamos ir até ele. É assim que o Senhor nos quer. Indo até os nossos irmãos de acessibilidade, aonde eles conseguem ficar. Aqui ele conseguia ficar dentro do carro. Então ia. Nós, os instrumentinhos, e ali que passava para ele o alimento espiritual. Mas o Espírito Santo faz o que nós não podemos fazer. Ele opera quando vê a nossa fidelidade. Não é em ministério, não é no Senhor. Não é. É para o Senhor que nós fazemos. E aí o Espírito Santo encontra lugar e coloca ele lá, ó, sentadinho, junto com os outros, da mesma, dentro da sua classe, só com a professora mediadora. É isso que o nosso Deus faz. Nós temos que entender que os nossos irmãos do grupo de acessibilidade, ainda mais os neurodivergentes, eles têm muito potencial. Muito potencial. E nós conhecemos um que tudo pode. Na vontade dele. E nós temos que crer. Nós somos aquele que, igual a palavra que nós somos trazidos aqui, qual a palavra que está levando aos seus filhos? É dizer que ele é um preguiçoso? Para os nossos irmãos, que muitas vezes têm as suas dificuldades, que nós também temos as nossas. Olhar para ele e dizer, você é capaz? Muito bem. Você ainda não verbaliza, mas você aponta. Nós já vamos ver isso. Eles têm a forma de comunicar. E o Senhor opera. E lá, a terceira imagem, nós já estamos ali, ó, como que já consegue um pouco verbalizar, mas ele está precisando de que ali? De ser estimulado. O que essa professora viu como uma forma, orando ao Senhor, como eu posso colocar ele mais útil na aula, Senhor? Você vai ser meu secretário. Na hora que eu disser aqui, você vai levantar e vai mostrar o cartaz. Às vezes ele não consegue falar palavras, mas ele consegue mostrar um cartaz. Ele está fazendo parte do corpo. Ele está sentando na mesa. Ele está vendo que ele está sendo visto, irmãos. Então colocou ele para ficar mais tranquilo, mostrou que ele é útil nessa obra. É assim que nós vamos fazer. Próximo slide, por favor. Agora vem sobre as rotinas. As rotinas, próximo slide. Nós encontramos, desculpa, irmão, anterior, por favor. Nós encontramos os nossos 2 sites. Existe, irmãos, rotina para tudo. Rotina para o culto, rotina para EBD, rotina para casa, para os pais prepararem a criança para vir. Lá tem várias rotinas. E o que a rotina faz? Próximo. Ela organiza essa criança, ela dá previsibilidade, porque ele fica ansioso, está acabando? Será que está acabando? Será que está acabando? Você com a rotina vai falar, mostrar para ele, ó, agora está cantando, agora é o período de louvor, ó, agora é a hora que o pastor vai ler, ele subir no púlpito, ó, pastor, ele vai subir para ler a palavra do Senhor. Aí ele vai toda hora pegar na sua mão, você vai ver, contar e voltar, contar e voltar, só que ele não vai querer levantar. Porque ele sabe que está acabando, ele está tendo uma previsibilidade do que vai acontecer. E olha que bênção maravilhosa, meus irmãos. Os nossos cultos já têm rotina. Começamos de joelhos, trazendo clamor ao Senhor. Depois nós temos um período de louvor, olha a rotina estabelecida. Nós temos depois uma palavra de glorificação, tem isso na rotina. Depois vem a mensagem, depois vem a assistência. O nosso culto já é uma rotina.
Então, para eles, depois que eles começam a familiarizar, fica fácil. E é isso que nós temos fazer, dar previsibilidade, que vai fazer o que com a ansiedade dele? Diminuir. Ele está vendo o que vai acontecer. E aí a ansiedade diminui. Próximo, por favor. Olha, rotina para a aula. Clamor, louvor, palavra. Tem igrejas quando faz na quinta-feira, que já alinhou isso juntamente com o ministério, porque toda autoridade é dada ao ministério, sabe, irmãos? Tudo do trabalho de acessibilidade ao ministério. Mas nas quintas-feiras, por ser às vezes um culto um pouquinho maior de oração, dá tempo de fazer uma atividade com eles. A atividade reforça o ensino. Eles vão fazer um pareamento, pegar a figura, colar a figura, e por repetição eles aprendem mais. E a oração? Pode próximo, por favor? Terminando já. Como nós vamos fazer para que eles possam responder? Irmãos, nós temos que entender que nós temos irmãos no grupo de acessibilidade que não verbalizam ainda. Tudo é da economia do nosso Senhor Jesus. E Ele tudo pode. Mas você está com um aluno que não verbaliza. Mas ele também pode responder. Ele vai segurar a plaquinha. E na hora da EBD, ele também vai participar. Quando fizer a pergunta, ele vai mostrar a plaquinha dele. Vamos ouvir o vídeo? É esse ou do templo? Vamos ver? Se aqui é a hora do ensino. Vamos lá? Quem nos dá poder para testemunhar do Senhor Jesus, o Espírito? Glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Ele consegue uma palavra. Vocês viram? O Espírito, ele só conseguiu um santo. Glória a Jesus, irmãos. Aleluia. A porção dele ali, o que o Senhor tinha para eles, eles alcançaram. E a contribuição dele foi dizer santo. E aleluia por isso, porque está invocando o nome daquele que tudo pode. Aleluia por isso. Então nós fazemos assim, ele consegue verbalizar. O irmãozinho do lado ainda não consegue, mas a plaquinha também está na mãozinha dele, para voltar para o templo e responder. Próximo, por favor. Vamos ver, também é um vídeo. Se for possível. As professoras mediadoras dando apoio. A melhor resposta é que eles podem pedir para Glória a Jesus. a melhor resposta do dia, do ano. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode glorificar, irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Eles sabem o nome, sobre todo nome. Eles conhecem o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós temos muitas experiências para contar. Terminando agora, eu vou contar uma experiência aqui para os irmãos. E nós separamos. Mas primeiro eu gostaria que passasse um vídeo e vocês observassem o vídeo. Eu vou contar sobre essa experiência. Glória a Jesus. O presbitério recebeu a experiência deste pai, que levou ao conhecimento essa experiência vivida pelo filho intermediário, 9 anos, autista. Essa família morava do ladinho da igreja. Todos os cultos eles estavam lá. Todo dia tinha o horário do culto. A criança já muito familiarizada, mas eles precisaram mudar. Eles mudaram para um outro lugar, são do Rio de Janeiro, mudaram para um outro lugar, um bairro onde não tinha igreja próxima. E essa criança, então, preparou esse vídeo. O pai ficou surpreso do que ele pôde fazer. Ele, autista de 9 anos, porque nós também conhecemos as altas habilidades. Saiba
que os nossos irmãos do grupo de acessibilidade, eles têm um hiperfoco naquilo que eles são muito bons, muito melhor do que nós. Muito melhor do que nós, muitas vezes. E ele fez esse vídeo. E para surpresa do pai, falou: meu filho, autista de 9 anos, conseguiu fazer um vídeo desse. Irmãos, ele colocou tudo direitinho. A trombeta chegando, desenhou tudo direitinho. E mostrou para o pai. E o pai se alegrou. E compartilhou essa experiência maravilhosa com nós. E este pai pôde ver o potencial deste filho. E por certo, o coração dele aqueceu ainda mais em saber que o filho dele tem o seu potencial. Ele vai ter sim um mercado de trabalho. Ele pode se comunicar. E isso é maravilhoso que o pai viu. Mas, irmãos, muito mais do que esse menino conseguiu fazer, essa criança, foi o que passava no coração dele, pastores. Ele não estava mostrando, irmãos, o que ele conseguia fazer da parte da tecnologia. Ele estava com saudade da igreja. O coração dele estava ardendo de saudade dos cultos, de cantar louvores, de ouvir a voz do Senhor, de saber que tinha um jardim para brincar com os amigos dele. Ele estava com saudade. E no horário do culto ele punha um vídeo. Eu sei que muitos de vocês sabem que eles gostam de repetição. Então ele assistia muitas vezes o vídeo saudoso da casa do Senhor. Foi uma alegria para a família ver o potencial do filho. Mas foi ainda mais edificante para a igreja, para a família e para os irmãos ver uma criança cheia do Espírito Santo, com saudade de ouvir a vinheta, de estar nos atos do Senhor, de poder estar junto no corpo, que é uma doutrina maravilhosa que o Senhor tem para nós, é viver no corpo. Ele estava dizendo: pai, eu estou com saudade da igreja. É isso, irmãos. Então, meus irmãos, terminamos aqui. E este é um trabalho que tem crescido muito. É incontáveis experiências, incontáveis. E também o que o Senhor tem feito não só na vida dessas crianças, mas olha, irmãos, na vida daqueles que têm se disposto a realizar essa obra neste trabalho. É incontável, inexplicável, porque a gente é instrumento nas mãos do Senhor para levar ao acesso à palavra, mas nós também somos edificados, porque quando o Senhor fala na palavra: faz a minha obra, porque eu cuido da sua vida, eu cuido dos seus, e é isso que o Senhor tem para nós. E o que nós não podemos dizer é isso, irmãos: grandes coisas fez o Senhor por nós, porque nisso nós estamos muito alegres. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. O Espírito Santo, o Senhor, possa abençoar. Igreja não é só professores, é todos nós, igreja do Senhor, um olhar diferente para esse trabalho. Peça ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, me faz ver como o Senhor olha, me faz ter paciência para ouvir como o Senhor ouve, porque os frutos do Espírito Santo têm que estar presentes em todos nós, porque toda a vontade do Senhor será cumprida, porque fiel é o Senhor. Amém? A paz do Senhor, que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos.